Nada. Ótimo. Então, a gente está iniciando aqui a gravação. Se alguém não concorda que a gravação seja iniciada, aí levanta a mãozinha. Então, não tem ninguém desfavorável à gravação, a gente vai continuar aqui. Então, tem alguém no lobby aí, Christian? Então, nós temos a DAP, que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF. PRONAF é Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. E a DAP, que antes era só a entrada para o PRONAF, hoje a DAP ela te permite um leque de possibilidades que eu vou deixar para o Mahmoud, para o Marconi, para falar mais sobre a DAP. Tá? Aí depois o Marconi fala sobre a DAP, o Mahmoud fala sobre os projetos, que vocês então vão estar franqueados com isso. Então, a gente fez um projeto piloto ano passado, onde a gente chamou aí o Marconi e o Mahmoud, com toda a expertise que eles têm através aí, da assistência técnica, e eles vão falar um pouquinho sobre isso. E a gente foi lá para o Visconde, que é o projeto de assentamento Visconde Casimiro de Abreu. Fizemos uma reunião lá com os pais, com os jovens, e isso foi em outubro, de setembro para outubro, mais ou menos. E a gente começou ali com várias reuniões e falamos do projeto. E desses 20 jovens, mais ou menos 13 toparam em fazer o projeto. Então a gente foi para lá, fizemos o projeto, tal. E demos entrada na documentação e a gente conseguiu tirar aí as DAPs jovens, né? Quase que as primeiras DAPs jovens aqui do estado. Nós só tínhamos uma DAP jovem do INCRA, que era do André, lá de Campos, e a gente conseguiu, no finalzinho do ano passado, com a ajuda do Marconi, com a ajuda do Mahmoud, com a ajuda lá do Rodrigo, do INCRA, tirar essas DAP jovens. Aí demos entrada no finalzinho de novembro no projeto no Banco do Brasil. E na última semana, o Banco do Brasil, no dia 11 de novembro, mais ou menos, ele recolhe todo o recurso dos programas. Né? O Tesouro Nacional recolhe. E naquela janela a gente não conseguiu que os projetos entrassem. Então, agora em março, já tem a previsão, e daqui a pouco o Luciano ele está terminando uma reunião, vai entrar na nossa reunião também, vai estar falando um pouco sobre essa questão dos recursos do Banco do Brasil. E a partir de março, agora que começa a abrir as janelas para os créditos, né, para os créditos rurais. Então, o objetivo dessa reunião de hoje é mostrar para vocês algumas possibilidades que você tem de fazer através de assistência técnica, através de você tirar a sua DAP, através de você... vou pedir para todo mundo botar o microfone no mudo aí. Tirar a sua DAP, entrar com um projeto no Banco do Brasil, ou então na Caixa Econômica, ou no BNDES, a gente está fazendo no Banco do Brasil, para que, a partir desse investimento, você comece a sua produção rural. São projetos de ovinocultura, caprinocultura, bovinocultura, hortaliça, piscicultura. Então, são vários projetos que você pode iniciar dentro da propriedade. Aí, eu vou dar uma geral aí de quem é que pode participar desse programa. Primeiro são jovens de 16 a 29 anos. Então, quem tem direito à DAP jovem? Jovens de 16 a 29 anos. Tem que ter a DAP principal, ou seja, os seus pais têm que ter a DAP, tirar a DAP. Dentro do INCRA, tem que ser uma agrária, ou seja, os seus pais têm que ser um beneficiário da reforma agrária e também
eles têm que estar desbloqueados, têm que estar com seus dados atualizados e têm que estar desbloqueados no sistema. A partir daí, com a DAP principal do seu pai, é feito um contrato de comodato, ou seja, o seu pai tem um lote, um imóvel rural, e a partir desse imóvel rural, ele vai estar cedendo para você parte do imóvel dele. Vamos imaginar que o imóvel tenha aí 5 hectares. Ele vai estar fazendo um comodato, que é um contrato entre você e ele vai estar definindo ali a área que o seu pai vai estar cedendo para você fazer a produção. Por exemplo, ele tá cedendo aí 2 hectares. A partir desses 2 hectares vai para você fazer ali uma piscicultura, para você fazer um projeto de granja. Então, a partir desse contrato vai estar registrado em cartório, junto com um projeto de assistência técnica, que tem que ter, ou você tem um curso na área agrária, aí de técnico agrícola, algum curso nessa área agrária, ou você tem que ter uma assistência técnica, juntando tanto o contrato de comodato quanto o projeto de assistência técnica, a gente consegue emitir a DAP Jovem. Juntando esses documentos e seus documentos pessoais, vocês dão entrada no agente financeiro, que é o banco, para retirar para poder acessar aí o crédito, né? Daqui a pouco a gente vai estar falando sobre os valores desses créditos e como que se paga esses créditos. Eu quero passar agora para dinamizar um pouco o processo. Eu quero passar aí para o Marconi e para o Mahamud, para eles contarem a experiência deles nessa questão da DAP Jovem e dos projetos. Opa, então vamos lá. Eu vou dar o início com relação, na verdade, continuar, né? Com relação à questão das DAP, já que você falou bastante claro, Cássio. Mas, bom, primeiramente, agradecer pela oportunidade, dizer que é um prazer estar aqui com todos vocês. Uma boa tarde a todas e todos. Como o Cássio já falou, me chamo Marconi, sou técnico agropecuário e faço parte da cooperativa Cedro, e atua nessa área de reforma agrária, né, de agricultura familiar, assistência técnica e extensão rural, desde maio de 1999, né, quando da sua criação, né. A nossa atuação já vem diante disso, né, já tem uma longa rodagem aí no estado do Rio de Janeiro e outros estados também. Bom, mas vamos lá. O Cássio fez um contato conosco, né, primeiramente comigo, depois eu chamei o nosso amigo Marra, que vai falar um pouco mais à frente sobre a questão do Pronaf, né, da experiência, principalmente na questão do Pronaf Jovem, quando nos foi desafiado a trabalhar a elaboração de alguns Pronafs, né, da linha Jovem, para alguns jovens agricultores assentados da reforma agrária lá no assentamento Visconde, no município de Casimiro de Abreu. Bem, quando nós estivemos buscando primeiramente informações a respeito, né, dessa modalidade, que infelizmente nós ainda não temos resultados, né, da sua implementação, né, e liberação aqui no estado do Rio de Janeiro dessa modalidade, né. A gente tem resultados para outras linhas do Pronaf, né, Pronaf V, Pronaf B, Pronaf A mais timidamente, né, que precisa, na verdade a gente precisa melhorar os acessos às linhas de créditos que contemplem principalmente os assentados da reforma agrária, né. A gente vem travando, né, essa luta já há bastante tempo, e aí com a abertura dada aí pelo Cássio, né, na emissão dessas DAPs, né, nessa nova modalidade, a gente viu a possibilidade, né, de
destravar um pouco esse processo, né, de liberação de outras linhas do crédito rural, né, para as áreas de assentamento. Mas só dizer que essa questão da declaração de aptidão ao PRONAF, né, que é o documento, né, que habilita, né, que qualifica, né, todas as unidades familiares de produção agrária, né, da agricultura familiar, no caso da DAP física, né, e também no caso das formas, né, mais associativas, né, e organizadas, que é para as pessoas jurídicas legalmente constituídas com CNPJ, né, as associações cooperativas, que é uma outra modalidade de DAP. Bem, dizer que a DAP jovem, né, que ela para o jovem se ter direito, como o Cássio já falou, mas só reforçando, né, esses jovens precisam fazer parte, né, de uma unidade de produção familiar, e que essa DAP ela é uma DAP acessória, né, ela precisa estar vinculada a uma DAP principal, né, da unidade familiar de produção agrária, né, com o qual, onde tem a presença dos titulares, né, titular 1, titular 2, dependendo da situação, se for casal, e que precisa estar desenvolvendo atividade, né, nessa unidade de produção, né. E aí, basicamente, né, para se ter acesso a esse documento, procurar os órgãos emissores, né, no caso dos assentamentos da Comuna Agrária e o INCRA, e apresentar basicamente os documentos pessoais, como identidade, CPF, né, para que você possa solicitar a emissão desse documento e, uma vez, ter a possibilidade, né, de acessar o crédito rural na modalidade, né, digamos assim, diferenciada, né, que é o PRONAF Jovem, né, que o Marra vai falar um pouco mais à frente, com relação especificamente ao projeto, né, do crédito rural, né. Mas só dizer que a gente está aí à disposição enquanto técnico, né, da área de extensão rural, enquanto uma cooperativa, né, de trabalho, e além desse PRONAF Jovem que nós iniciamos, né, no final do ano passado, a gente já vem trabalhando em outros assentamentos do estado do Rio de Janeiro, com outra modalidade de crédito rural, né, a questão do PRONAF-A, e sempre buscando aí alternativas, opções para que os nossos agricultores familiares possam ter acesso a esse crédito e possam desenvolver da melhor maneira possível as suas atividades, né, produtivas, né, seja nas áreas de assentamento, seja nas áreas de agricultura familiar no estado do Rio de Janeiro. Bom, nós vamos continuar aqui durante toda a reunião, e aí qualquer necessidade, qualquer dúvida, qualquer pergunta com relação à DAP, a gente está aqui à disposição para estar esclarecendo, né, o que a gente souber, o que a gente não souber, a gente vai buscar essa informação e posteriormente a gente pode estar informando para vocês, tá ok? Mais uma vez, agradecer ao Cássio aí pelo convite e pela oportunidade. Obrigado. Bom, pessoal, eu sou Marmude, né? Ou Marra, como o Marconi disse. Eu sou engenheiro agrônomo, também faço parte da cooperativa Cedro, né? Que é uma cooperativa de trabalho que atua com extensão rural e com assistência técnica. E nós fizemos a opção já, como instituição, como entidade, de trabalhar prioritariamente com o agricultor familiar e com os beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária, né? Já faz parte do nosso métier e frequentemente a gente é demandado para fazer projetos de crédito, principalmente para pronafiar, né? E tem sido uma luta, como o Marconi disse, tem sido uma luta por vários fatores, né? Mas já faz um bom tempo que a gente não consegue emplacar
efetivamente um projeto, mas continuamos tentando, né? Bom, no caso específico do Pronaf Jovem, é uma iniciativa nova, né? Apesar do Pronaf Jovem ser uma modalidade que já está aí no mercado há um bom tempo, né? Marconi, Luciano, do Banco do Brasil, que eu acho que está por aí também, Cássius, e o Cássius teve essa iniciativa o ano passado, né? Como ele contou, e nós, quando nos chamou, nós também ficamos animados, né? E estamos animados ainda e estamos aí respondendo a essa provocação da melhor maneira, né? Usando a nossa experiência, né? Para poder atender aí a demanda aí que foi criada, e fizemos esse piloto lá em Visconde, né? Eu acho que vale a gente passar, essa experiência ainda está no começo, a gente pode dizer isso, né, Cássio? É uma experiência inicial, ela ainda está se consolidando, ainda tem muita coisa para acontecer, tem vários passos para serem dados. Então, o que aconteceu até agora foi, nós fizemos os projetos, encaminhamos ao banco, né? Só que o banco tem ele tem um cronograma, uma cronologia, né? Porque esse recurso, ele é um recurso, acho que o Luciano deve falar mais sobre isso, né? Esse recurso é um recurso direto do Tesouro Nacional, não é recurso do Banco do Brasil. Então, o Tesouro Nacional, direto do governo federal, tem uma época do ano que ele fecha para balanço, né? Isso costuma acontecer em dezembro, na primeira quinzena de dezembro, e assim, não tem uma data certa para abrir, mas historicamente ele abre a partir de março. Então fica uma lacuna entre dezembro e março, geralmente fica essa lacuna, e a gente ingressou com os projetos exatamente nessa fase. Então a gente está esperando reabrir, os projetos já estão no banco, foram encaminhados, a gente está com essa expectativa agora de que se abra novamente, né? Não depende do banco, como eu disse, é dinheiro do Tesouro Nacional, então a gente está com a expectativa do governo federal abrir novamente para que se dê andamento para esses projetos, né? Então, mais especificamente sobre o Pronaf Jovem, então as regras, o Marconi falou da necessidade da DAP vinculada, né, a DAP do titular do lote, né? A gente está falando de Pronaf Jovem, nesse caso especificamente para os beneficiários da reforma agrária, né? Então, essa DAP Jovem ela vai estar vinculada à DAP-A, né? Geralmente é a DAP que o pessoal dos assentamentos tem. Eu vou tentar passar, eu acho que se o pessoal visualizar, além de eu falar, eu vou tentar colocar aqui na tela a página do Manual de Crédito Rural, onde eu fiz algumas adaptações para ficar mais claro, mas é onde vai aparecer eu estou tentando, Marconi. Eu tenho que abrir a página? Como é que eu faço aqui? É isso? Vocês estão vendo? Estão vendo alguma coisa? Não, ainda não tem nenhuma imagem, não. Não? Então eu não estou sabendo mexer com isso, não. Peraí. Você clica aí, tem uma setinha num quadradozinho apontando para cima, Sim, do lado cliquei. do botão sair. Sim. Pronto, você clica ali, aí você seleciona a tela que você quer compartilhar. Aí você clica na tela. Geralmente é a área de trabalho, Screen 1. Entendi. Apareceu agora? Opa, apareceu.
Tá compartilhando? Estão conseguindo ler? Sim. Ok. Então, essa é a página do... Tá, eu vou tentar aumentar um pouquinho. Pessoal, quem estiver vendo pelo celular, é só clicar e aumentar a tela, que ela aumenta. E quem tiver no PC, é só clicar em cima com o Ctrl e rolar a bolinha para cima aí, que ele aumenta também. Obrigado, viu, Christian? É isso aí. Dispõe. Eu tenho dificuldade também em manejar isso, viu, pessoal? Então, aqui eu sei que na tela, para mim, está no máximo possível de tamanho para poder visualizar a tela toda, tá? Então, pessoal, essa página aqui, ela, como eu disse, eu peguei ela do Manual de Crédito Rural do Banco Central, tá? Então, essas são as normas oficiais para se acessar o Pronaf Jovem, né? Então, aqui está o capítulo, né? É o capítulo 10 a seção 10 também, né? Então, vocês veem que tem um capítulo específico para Pronaf Jovem. Ele aqui está definindo os beneficiários, né? Então, como o Cássio já adiantou, são jovens maiores de 16 anos e, no máximo, com 29 anos de idade. Depois era até bom, eu acho que Christian pode nos dizer, Christian, acho que até agora, a questão dos 19 anos, dos 29 anos, se é os 29 anos completo ou não, né? Que a gente teve alguns problemas em relação à emissão da DAP jovem para quem tinha acabado de completar os 29 anos, né? Então, quando a gente vê assim, eu penso assim, por 29 anos, então, até os 29 anos, 11 meses, os últimos dias do meu 29 anos, ou do meu 29º ano, eu ainda tenho direito a ter acesso à DAP jovem. Mas me parece que não é assim, né? Christian podia esclarecer, falar alguma coisa sobre isso? Parece que logo quando a pessoa passa de 28 para 29 anos, ela já perde o direito à DAP jovem, não é? Não, na verdade, não existe nenhuma situação em relação a isso, não. Ela não pode realmente completar os 30 anos, né? Antes de completar os 30 anos, o sistema está aceitando a emissão, tá ok? A gente consegue emitir a DAP, jovem, só que na hora lá do banco de acessar o crédito, a gente teve uma experiência com a Sabrila lá de Casemiro, a gente conseguiu, de Casemiro de Visconde, a gente conseguiu emitir a DAP dela, a DAP jovem, aí no estado estava ok. Aí me parece que na semana seguinte já deu a DAP dela já bloqueada por idade. E ela ainda tinha 28 anos. Ela iria completar, acho que faltava quanto tempo, Marra? Eu acho que meses, um mês, algo assim. Alguma coisa assim. Então, isso aí é algo que a gente tem que perguntar lá no Ministério da Agricultura, sobre essa questão aí da idade, porque no manual está escrito aí 29 anos. Ele não fala ao completar 29 anos, igual nas Forças Armadas, né? No ano em que completar. Ele tá bem na nossa tela aí, ó, até 29 anos. Então, eu também tenho essa leitura. Até eu completar 30 anos eu tenho direito, mas o sistema do Ministério da Agricultura lá, porque bloqueou no Ministério, no extrato da DAP, que a gente teve esse problema. Então, Christian, deixa anotado aí para a gente fazer essa consulta lá ao Ministério. Tá? Pode seguir, Marra. Desculpa, só uma informação divergente também do Ministério da Agricultura, que lá fala a partir de 15 anos, né?
E aqui no Manual de Crédito Rural fala a partir de Parte 16. Então 16, tem essa diferençazinha também aí entre uma informação do oficial do Ministério da Agricultura, né, e a que consta no Manual de Crédito Rural. No manual, Isso. Verdade. Importante balizar isso, e eu coloquei essa situação exatamente por causa da Sabrila lá, Cássio, né, que deu esse cancelamento da DAP, mesmo já tendo sido emitida, né? Então é uma coisa que a gente precisa esclarecer. Isso. Então é isso. Então as idades limites são essas. O nosso entendimento é exatamente esse, né? A pessoa até os 29 anos, então terminou o 29º ano, ela deixa de ter o direito. E essa é a nossa compreensão, mas vamos balizar essa informação ainda, né? Então é importante que esse jovem ele é um integrante da unidade familiar, ele não está dissociado, ele está dentro da unidade familiar do lote, né? E que ele tem que atender algumas condições, além de estar com a DAP ativa, né? A DAP do titular, do pai, né? No caso, se for o caso, mas a DAP do titular, o pai ou a mãe, tem que estar ativa. Tem algumas outras condições, né? Como o Cássio também adiantou na fala dele, né? Essas condições são essas. Eu poderia ter invertido a ordem aqui, mas eu vou manter essa ordem. Então, essas condições elas estão relacionadas à formação técnica do jovem. Então, um jovem que tenha concluído ou esteja cursando o último ano em centros familiares rurais de formação de alternância que atendam à legislação em vigor para instituição de ensino. Eu não sei se aqui no estado do Rio de Janeiro tem experiência com centro familiar rural de formação por alternância. Marconi com certeza sabe. Tem algum aqui, Marconi? Mas pode ser em outro estado, né? Não, tem no Rio também, a Universidade Rural tem. Mas é outra divergência também com a questão da DAP, né? Lá fala, né, inclusive de uma carga horária mínima de cursos de extensão da área, entendeu? Então é mais abrangente um enquadramento, a exigência com relação ao jovem tá estudando ou ter concluído essa parte da educação. Entendeu? Entendi. Bom, eu vou depois explicar por que tem essa exigência porque tem uma alternativa a todas essas exigências, né? E é talvez por isso que a gente esteja aqui, porque eu acho que o normal é o pessoal cursar, nem todos querem cursar algo relacionado a curso técnico, né? Então, o normal é o pessoal fazer outros cursos em outras áreas e não na área agrícola. Mas essa condição aqui é que o jovem é para jovens que estejam cursando alguma coisa na área agropecuária, agrícola ou rural. Então, essa é a condição 1. Condição 2, que tenha concluído, aqui em cima é que esteja cursando, né? Concluído cursando o último ano de centros familiares rurais. O segundo é que tenha concluído e esteja cursando o último ano em escola técnica agrícola, de nível médio, ou ainda mais de um ano cursando ciências agrárias ou veterinárias em instituição de nível superior, que atenda à legislação em vigor. E aí tem a condição que ela permite que qualquer pessoa que se enquadre, né, que tenha a DAP jovem, essa é a condição que permite que todos possam fazer, independente de estar ou não cursando. Então, esse item 3 aqui é que tenham orientação e acompanhamento de empresa de assistência técnica e extensão rural reconhecida pela SAF, Secretaria da Agricultura Familiar, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que não é o caso mais, agora é o Ministério da Agricultura, né? E também seja reconhecido pela instituição financeira, né?
Então, esse é o nosso trabalho, é o trabalho que a cooperativa Cedro está se propondo a prestar para que vocês possam ter acesso a essa modalidade de crédito. Tá? E, em último, que tenha participado de cursos de formação do Pronatec, tá? E aí depende da área, né? Ou do Programa Nacional de Educação no Campo, do Pronacampo. Tá? Então, essas são as condições básicas, além de ter a DAP ativa. A finalidade do crédito, ele também está definido, né? O crédito é um crédito de investimento para os itens de que trata o MCR 10.5.4, desde que executados pelo beneficiário de que trata essa seção. Então, eu destaquei aqui, eu fui lá e peguei o que está escrito no MCR 10.5.4. Os créditos de investimento estão restritos ao financiamento de itens diretamente relacionados com a implantação, ampliação ou modernização da estrutura das atividades de produção, de armazenagem, de transporte ou de serviços agropecuários ou não agropecuários, no estabelecimento rural ou em área comunitária rural próxima, sendo também passível de financiamento a construção ou reforma de moradias no imóvel rural e a aquisição de equipamentos e de programas de informática voltado para a melhoria da gestão do empreendimento rural, de acordo com projetos técnicos específicos. Então, vocês veem que assim, esse parágrafo, esse item do MCR, do manual, ele abre assim um leque, uma gama de possibilidade de investimento enorme. Tá? O que tem que ficar claro é que, primeiro, é um crédito de investimento. Investimento, a gente tem duas modalidades de crédito, ou investimento ou custeio. O investimento ele é para bens duráveis. Isso é importante que fique claro, porque quando a gente está fazendo o projeto, acontece, quando o pessoal fala do que precisa, do que gostaria de ter financiado, né? Então, muitas vezes o pessoal não pede itens de custeio e não de investimento. Então, investimentos são itens, são bens duráveis, né? Ou investimentos de longo prazo, são financiamentos onde se aplicará recurso a um prazo maior, e custeio, eles são itens de curto prazo, né? Um exemplo, assim, para ficar mais claro, tentar ficar claro. Se eu comprar um carro, né, um utilitário para produção, se fizer a reforma de um aviário ou construir um aviário, né, se fizer tanque de peixe, uma estrutura para a criação de porco. Então, são todos bens duráveis. Você vai montar uma estrutura de produção, né, e até a reforma da casa, enfim, são todos bens ou serviços que vão dar um resultado de longo prazo. Né? Agora, se eu fizer uma reforma de um aviário, a ração que vai ser investida, essa ração não pode ser financiada, porque é um item de custeio. A ração ela é um gasto de curto prazo. Então, ela não entra nessa modalidade de investimento. Né? É um pouco difícil, não dá para saber se entenderam, mas eu acho que eu consegui explicar. Se tiverem dúvida, não tem problema, aí depois, no decorrer, a gente está aí para tirar as dúvidas que aparecerem. Né? Então, os valores a serem financiados, né, o limite por beneficiário é esse, é R$ 16.500.
tá? Ele pode ser concedido em 3 financiamentos por beneficiário. Isso não quer dizer que você vai pegar 3 vezes 16.500. O limite máximo são 16.500. Você pode dividir isso em 3 financiamentos, né, parcelar em 3 vezes, mas dentro desse limite de 16.500, na soma dos financiamentos que você fizer. E você só pode fazer um segundo e um terceiro se você pagar o anterior, né, como está escrito aqui no segundo item. Tá? Os encargos financeiros são de 2,75% ao ano. Então, por isso que é interessante, é um valor para um jovem começar uma atividade dentro da propriedade, ou dentro da unidade de produção da família, né? Isso é uma quantidade razoável, 16.500, né? Isso é para começar uma atividade, e é um juro bastante baixo, bastante abaixo do que se tem no mercado. 2,75 ao ano, pré-fixado, é um juro fixo. Você tem uma outra possibilidade, que é essa daqui, que é um pós-fixado, uma taxa pós-fixada, mas que a gente não recomenda, ela é uma taxa negativa fixa, mas aí entra esse fator de ajuste monetário aqui, que nada mais é que a inflação do ano, né? Ela não é exatamente o IPCA, mas ela tem como referência o IPCA do ano. Então, se você pega o IPCA, diminui desse 1,08% e não vai dar menos do que esses 2,75%, pelo menos não tem acontecido, né, nos últimos anos, que essa pós-fixada, que você não tem garantia, vai depender muito do que acontecer, né, na economia para você manter um juro razoável, né? Então, enfim, é uma decisão muito particular, né? Mas, como técnicos, a gente sempre recomenda o pré-fixado pela situação que se está hoje. Eu acho que a gente considera um juro bastante razoável. O prazo de reembolso é de 10 anos, né, incluindo 3 anos de carência, e os 3 anos de carência, dependendo da atividade que se propuser fazer, ela pode chegar até 5 anos. Né? Mas a gente tem trabalhado com, no máximo, 3 anos de carência, ainda mais pelas atividades que apareceram. Né? Isso é o prazo máximo. Então, o negócio é assim, são 3 anos de carência, vamos supor que você pegue o máximo, né, que são os 3 anos, então, a pessoa ela vai começar a pagar a partir do 3º ano. Então, contou o primeiro, o segundo, o 3º ano. Se for um pagamento por ano, no final do 4º ano você paga a primeira parcela. Tá? Mas aí você tem 7 anos pela frente para pagar. Então, tudo que você... todo o financiamento que você deve, né, o saldo negativo, dos 10 anos você vai pagar em 7 anos, se você fizer a carência de 3 anos. Por que eu estou falando isso? É porque nem sempre, tem muita gente que acha que a carência não conta juros, né? Que eu deixo de pagar 3 anos. Não. A carência ela tem a função da pessoa se estruturar. Ela recebe dinheiro, né? Então ela vai montar uma estrutura de produção. Dependendo da atividade, essa estrutura de produção não vai estar pronta. Então, o financiamento, o banco, ele te dá um prazo para que você se estabeleça, que comece uma produção regular, né? E é isso que a gente faz, quer dizer, a assistência técnica ela é fundamental para isso, a gente coloca isso no projeto, qual a atividade e em quanto tempo aquela atividade vai te dar um rendimento, uma renda regular, né, para que você já comece a poder pagar o financiamento. Né? Isso a gente faz, a assistência técnica faz, e isso é avaliado também pelos técnicos do Banco do Brasil.
né? Também tem agrônomos que trabalham lá, então eles têm tabelas tal para saber se o que a gente está propondo é coerente com o que eles têm lá, né? Então, tudo isso está relacionado à atividade que a pessoa vai ter. Um exemplo, a gente teve casos de pessoas que pediram financiamento de novilha, né, de leite. Então, uma novilha, você vai comprar, mesmo que ela esteja pronta, o próximo de emprenhar, ela vai ter que ser coberta, vai ter um tempo para amadurecer, ser coberta, parir, começar a produzir. Às vezes a primeira lactação não é uma de grande monta, né? Mas vai ter que esperar esse tempo. Num caso desse, eu daria no mínimo 3 anos de carência, que é o tempo da vaca poder estar preparada para começar a dar uma produção regular, né? Talvez até na primeira ou talvez na segunda cria, né? Dependendo da expectativa e da genética da vaca que a pessoa quiser financiar. Então, esse é um caso que a carência seria a máxima, né? Talvez chegando aí os 4 anos, enfim. E uma outra atividade, por exemplo, se a pessoa quiser botar avicultura para ovos, né? E já tiver, vai comprar as matrizes já pronta para produzir, você em menos de um ano já já tem condição de ter uma produção efetiva de ovos e já colocar teu produto no mercado e já começar a dar renda. Então, em um ano, no máximo, de carência já é suficiente para se estabelecer a atividade. Você comprando as matrizes já a ponto de postura, né? Então, é assim que a gente trabalha mais ou menos essa situação de carência. O item 2, o financiamento para mais de um jovem, isso eu vou explicar também. O financiamento para mais de um jovem produtor rural pode ser formalizado no mesmo instrumento de crédito, respeitando o limite de financiamento por mutuário. Isso está colocado um pouco, na minha opinião, a intenção de colocar isso no manual porque isso tem outras modalidades, né? O Pronaf-A é possível fazer isso, né? De se fazer financiamentos coletivos. Você quer fazer uma coisa um pouco maior, você junta um grupo de jovens de propriedades diferentes, né? E que tem interesse em fazer uma atividade comunitária, né? Uma unidade de produção, uma unidade de beneficiamento, alguma coisa que seja de um porte maior e que esse investimento de 16.500 não seja suficiente. Aí você se juntar 10 jovens, você, ao invés de ter 16.500, você vai ter 165 mil reais. Então, com isso, talvez você consiga fazer alguma coisa de um porte maior, né? Você vai ter um grupo, eu creio que seja isso, eu acho que o Luciano pode até ajudar, porque não só colocado assim não diz nada, né? Mas é uma dedução que eu faço por conta do que a gente vê em outras modalidades também. Senão não teria sentido ter esse item, né? 2 jovens, mais de um jovem pode estar na mesma cédula de crédito. A cédula de crédito você financia um bem ou uma estrutura em uma cédula de crédito com mais de um jovem, né? Então aí você chega a valores maiores, né? Você ganha em complexidade, né? A atividade ela ganha em complexidade. Você vai ter um grupo de pessoas que ela vai ter um regimento, ela vai ter que se organizar, esse grupo vai ter que se organizar para gerenciar e para fazer a gestão dessa estrutura, mas é também uma possibilidade, além de todas aquelas lá que vocês viram como possibilidade individual, né? É basicamente isso, pessoal, sobre o que eu queria falar sobre o Pronaf Jovem. Maravilha, maravilha, Marra.
A gente vai passar agora para o Luciano. Se a galera quiser ir perguntando, pode usar a caixinha de mensagem aí do lado e depois a gente vai retornar aí para responder as perguntas. A gente vai passar aí pelo Luciano do Banco do Brasil. Quero agradecer aí a participação tanto do Marmude quanto do Marconi e aí do Luciano do Banco do Brasil, que vai estar dando para a gente um panorama de como que é essa linha de crédito, como é que ela é disponível, como é que funciona esse negócio de tesouro recolher, pagamento. Então, o Luciano ele vai dar um panorama. E o interessante, gente, a despeito de toda a dificuldade que a gente vê de colocar esse projeto na prática, a gente está vivendo uma oportunidade única, onde a gente tem o governo federal, onde a gente tem a iniciativa, os jovens querendo, onde a gente tem aí os técnicos, a gente tem aí o banco, ou seja, todo mundo junto, remando no mesmo lugar para fazer esse projeto acontecer. Então, assim, a gente tem a oportunidade de ver o início, o meio e o fim. E eu queria que o Luciano desse uma geral aí sobre o Pronaf Jovem do ponto de vista do banco, né? Valeu, Luciano. Opa, vocês estão me escutando aí? Sim, sim. Estamos sim, Luciano. Boa tarde. Boa tarde a todos aí. Bom, primeiro agradecer, né, ao Cássio pelo convite. É sempre um prazer aí, né, estar com o Cássio, estar com o Marconi, com o Marmude, né, participando aí desses, né, de qualquer bate-papo, né, que venha a esclarecer aí as questões do crédito rural. E com os jovens aqui presentes, né? Estou vendo aqui, tem bastante gente aí no ar, né? Bom, mas então, assim, né, o Pronaf Jovem, ele já existe há bastante tempo, né? Não sei nem dizer há quanto tempo exatamente. Né? Eu estou trabalhando na Superintendência do Banco do Brasil com crédito rural. Quer dizer, com crédito rural mesmo, eu tenho uns 15 anos aí no Banco do Brasil e na Superintendência do Rio de Janeiro eu estou lá há 11 anos, né? E esse tempo todo sempre existiu o Pronaf Jovem, né? Mas ele ficou, de fato, aqui no Rio de Janeiro, eu acho que talvez nós tenhamos feito aí, alguns anos atrás, talvez nós tenhamos feito aqui, sei lá, umas duas ou três operações. Né? E agora, né, esse movimento aí, né, que o Cássio está fazendo, né, juntamente aí com a cooperativa Cedro, né, isso aí está sendo né, bem legal, né, porque eu acho que a gente vai começar a trabalhar nessa linha de crédito que é tão importante, né? Mas também teve um tempo, nós ficamos, eu não sei explicar exatamente por quê, né? Mas o Tesouro Nacional ficou aí bem uns 3 anos, né? Uns 3 anos sem disponibilizar recursos para essa linha de crédito. E agora, desde o ano passado, ou do ano retrasado, se eu não me engano, né, que o Tesouro Nacional voltou a disponibilizar esses recursos. Então, os recursos normalmente ficam disponíveis, né, entre março e dezembro, né, como já falaram aí. Tá? O governo, né, quer dizer, são recursos do Tesouro Nacional e nós temos uma conta corrente, né? Existe uma conta corrente do Tesouro Nacional dentro do Banco do Brasil, onde o Tesouro efetua o depósito nessa conta, né, historicamente todo mês de março, e quando chega em dezembro, ele vem e saca o dinheiro dessa conta. Né? Então, a gente, enquanto tem recurso nessa conta, né, entre março e dezembro, a gente vai tirando o dinheiro e vai aplicando o crédito, né? A gente vai fazendo os financiamentos. Mas quando chega primeira, segunda quinzena de dezembro, né? O ano de 2020 foi até um pouquinho antes, né?
mas quando chega mais ou menos, né, nessa época, entre o dia 10 e o dia 15, entre o dia 10 e o dia 20 de dezembro, o Tesouro Nacional vem e saca esse dinheiro da conta corrente, e aí a linha fica fechada. Nós já estamos hoje, aí, dia 9 de março, então a expectativa é que a qualquer momento, né, esses valores retornem para o banco para que a gente possa seguir, né, com as propostas, né, com algumas propostas que já estão até dentro do banco, ou propostas novas, né, que venham a ser apresentadas. Então é isso, gente. Eu queria só aqui, bom, o Mahmoud, né, ele falou, né, todos os aspectos, né, da linha de crédito, né, a taxa de juros de 2,75, né, o prazo de até 10 anos. Né, eu queria chamar a atenção aqui, o Mahmoud falou, mas eu queria chamar a atenção aqui da questão da reposição, né, todo o crédito rural, não somente o Pronaf Jovem, né, mas todo o crédito rural, ele deve ser sempre feito, né, todos os projetos, né, eles devem ser sempre feitos sob medida para aquela finalidade, né, para aquilo, né, que está sendo investido ou custeado no momento, né? Então, o projeto, né, o projeto que a CEDO vai estar fazendo, ela vai levar em consideração, né, a capacidade de pagamento, quando, que mês, né, ocorrem as melhores receitas, né, para que seja feito, né, o pagamento, né, de uma forma mais tranquila. Né, eles vão determinar a necessidade ou não de carência, né, ele já falou, né, que o prazo é até 10 anos, com carência de até 3 anos, né, para pagar, né? Mas, né, ele deu o exemplo, né, da compra de uma novilha, né, onde ela ainda, né, seria onde ela ainda ficaria prenha, né? Mas, por outro lado, né, que levaria, né, os 3 anos de carência. Né? Mas, se por outro lado a gente comprar uma vaca, né, que já venha com bezerro, né, e já venha dando leite, né, aí certamente não precisaria de uma carência de 3 anos. Né? Essa carência poderia ser bem menor, né? Porque a vaca já chegaria na propriedade já dando leite. Então, o projeto que vai dizer isso, né? E o projeto assim tem uma importância fundamental, porque não é um projeto somente para concessão do crédito. O projeto é um projeto para ser entendido, para ser seguido, né? Para ser discutido, né, e ser observado, né, em todas as suas recomendações técnicas. Né? Isso é muito importante. Tem mais uma coisa aqui que, assim, por ser um recurso do Tesouro Nacional, esse tipo de operação ela também não tem garantia. Né? A gente não precisa solicitar nenhum fiador, nenhum avalista ou nenhuma garantia real. Né? Basta a assinatura do jovem na cédula. Né? Por outro lado, né, quer dizer, é também um recurso, quer dizer, é um recurso do Tesouro Nacional. Né? Então, o não pagamento, né, desse recurso sujeita, né, o mutuário, né, nesse caso o jovem, né, à inscrição na dívida ativa da União, né, o que traz aí uma série de complicações. Né? Mas tem esse facilitador. Né? Ele não precisa ter nenhum tipo de fiador nem avalista para essa operação. E é isso, gente. A gente está assim, bastante satisfeito, né, de estar participando aqui e de ter aí esse pessoal aí competente que a gente já conhece aí há bastante tempo, né, desenvolvendo esses projetos aí para vocês. Tá? Vamos economizar tempo aqui, né, e abrir aí para as perguntas aí, como o Cássio falou. Tá? Mais uma vez, obrigado a todos e eu fico aqui também. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, estamos aí. Obrigadão.
Cássio, Opa, Christian Cássio, vamos abrir para pergunta. será que eu estava falando aqui, todo mundo escutou? Não, sim, nós escutamos. Tá. Então talvez o Cássio tenha caído aí, né? Não sei, tem que dar um encaminhamento. Christian, tá aí? Mas eu tô aqui ainda. Pô, tomei um susto agora, hein? Tá bom. É porque o Cássio, ele tá em deslocamento, né? Aí, às vezes, o sinal dele fica ruim. Ele tá na estrada. Então, pessoal, isso. Então, dando continuidade aí, após a fala do nosso amigo aí, está aberto aí, né, para as dúvidas, né, que serão atendidas aí por todos aí que estão presentes. Christian, o chat tá pelo menos para mim, ele tá fechado, eu não consigo abrir para ler mensagem nem para passar. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês, o chat, ele realmente, não sei por qual motivo, ele bloqueia para as pessoas que não têm o login do INCRA, né? E a gente não conseguiu resolver ainda essa questão. Como é uma plataforma nova que a gente passou a utilizar, a gente ainda não conseguiu a solução para esse caso ainda, tá ok? Então, aí qualquer coisa é só abrir aí a voz mesmo e fazer a pergunta. Ok. Tá, eu queria falar um pouquinho. Posso? Ô, Joaninha. Oi, Marra. Então, quero falar. Fala. Boa tarde a todos e todas, em especial a esses jovens que estão dedicando esse tempo a essa live. E agradecer ao INCRA, entendeu? Pela essa iniciativa de fazer essa live com os jovens, porque meu nome, deixa eu me apresentar, eu sou Joana, eu já estou na reforma agrária no estado do Rio de Janeiro há 30 anos, há mais de 30 anos, desde a ocupação de São Domingos e Conceição de Macabu, município que eu moro, e a gente vê que os assentamentos da década de 80, de 90, as pessoas já estão se aposentando. Não estou dizendo que estão improdutivas, mas as pessoas estão se aposentando. Então, a gente tem que dar um gás para os jovens dos nossos assentamentos, porque eles precisam tomar a frente dos lotes, porque senão não vai existir mais a reforma agrária daqui a pouco, se as próprias pessoas que pegaram o lote na década de 90 já estão se aposentando, já estão, entendeu, com seu dinheirinho da aposentadoria, já estão deixando, entendeu, um pouco, já estão cansados, tá? Então estão deixando o trabalho um pouco de lado. Então a gente tem essa iniciativa do INCRA, eu quero parabenizar, entendeu, a iniciativa do INCRA, tá? De estar resgatando essas DAPs jovens, tá? E colocar esse pessoal aí no mercado, que nós precisamos disso. Além de crédito, e outra coisa que eu quero falar também, Christian e Cássio, que estiver ouvindo, outra coisa que o INCRA, nós temos que pensar para os jovens dos assentamentos, não só crédito, trazer cultura para eles também, tá? Trabalhar a cultura dentro dos assentamentos, tá? Eu gostaria até de ouvir os jovens aí falando um pouco sobre isso, porque muitas vezes ele vai produzir no sítio ali e no lote dele e chega no fim de semana ele vai para a cidade para ver alguma coisa, tá? Então eu acho que se a gente trouxer entretenimento para os assentamentos, também será uma grande oportunidade para os jovens, principalmente teatro, tá? Tem muitas coisas que a gente pode trabalhar com os jovens. Certo? Ouvimos, Joana, o que você falou. Então, aos jovens, na verdade, né, essa reunião é direcionada mais a vocês. Seria interessante na manifestação de vocês, as dúvidas, né, que sejam apresentadas agora, né, porque os técnicos estão aqui, né, à disposição de vocês, tá ok? E informando aqui, o Cássio, realmente ele está com um sinal ruim aí na estrada. Ele mandou uma mensagem dizendo que ele caiu, mas se for possível ainda ele retorna aí na reunião.
Pode estar com a palavra, Dácio. Fique à vontade. Olá, boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Estamos, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Darcio, sou do assentamento União Terra e Trabalho aqui de Itaguaí. E eu através do Cássio, que eu estou aqui nessa reunião, né? Teve uma época que vocês do INCRA me enviaram um convite para fazer e queria ter uma palestra na Rural. Alô, estão me ouvindo? Claro. Ah, tá. Quer ter uma palestra na Rural, e dali eu comecei a me interagir diretamente com o INCRA no grupo que teve do WhatsApp, entendeu? Aí, naquele tempo para cá, eu comecei a fazer meu projeto. Aí eu tenho o meu projeto aqui. Meu projeto vai ser apicultura, né? Eu já fiz o meu projeto também, só não executei ele. E aí eu também aí eu peguei com o Cássio o contrato de comodato, como fazer o passo a passo, e depois disso também o preenchimento para o DAP. Só que aí eu fiquei com algumas dúvidas. E aí eu anotei as dúvidas aqui, já vou falar para vocês rapidinho, só um momentinho. A primeira dúvida aqui que eu anotei foi assim. A respeito do contrato de comodato que eu tenho que fazer com a minha mãe. Eu posso alterar ele, porque tem algumas coisas ali que tá bem simples mesmo, mas às vezes precisa alterar algumas coisas, aí eu posso alterar. E a outra pergunta seria o quê? Tem alguns assentados que os filhos já estão mais de 30 anos, e tem uns que tem neto. Neto também pode fazer parte desse Pronaf, com fazer o DAP também. E a outra pergunta como não está dizendo aqui a respeito da minha esposa, eu acabei me casando também, ela vai ter que fazer junto comigo, ou só é eu que preencho, e lá o INCRA que vê a respeito da minha esposa, como é que fica isso tudo. Era isso, as minhas perguntas, e é isso aí. Mahmoud? Questão de adequação essa questão de adequação de enquadramento, se o Marconi estiver aí, Marconi está aí ainda, eu acho que ele tem mais experiência. Mas eu pelo que eu entendi, eu creio que não tem problema nenhum o neto fazer, né? O grau de parentesco, me parece que o grau de parentesco ele não influencia. O importante é que a pessoa, mesmo sendo neto, ele faça parte da unidade familiar. Então, se ele está dentro da mesma unidade familiar, eu creio que não tenha problema. Dentro daquela idade estabelecida, eu creio que não tenha problema. É Dácio, né? E o Dácio. Isso, Dácio. Mas eu não sou neto, não. Eu sou filho da minha mãe mesmo. Tem alguns conhecidos meus que são netos. Sim. Você está colocando no geral, né? É uma pergunta para todos. Sim, eu entendi isso. Eu entendi isso. Eu creio que não tem nenhum impedimento por ser neto, né? A condição é essa, é que ele vai ter o momento que o INCRA vai levantar essa situação para fazer a DAP, para emitir a DAP. Né? Então, essa DAP ela é emitida pelo INCRA, né? É a DAP jovem, ela vai se basear na característica já da unidade de produção, do lote, da família, que já vai ser conhecida, né? Já tem a DAP do titular, já se sabe quem são os titulares. Então, essa relação entre o jovem e a unidade familiar vai ser conhecida, e aí vai se emitir ou não a DAP. Ele tendo a DAP emitida pelo INCRA é o que importa. Tá bom? Essa é a minha opinião. Não, estou olhando aqui a regra. Desculpa, Christian. Não, Marconi, pode falar, depois eu falo em seguida. Tá, ok, então, obrigado.
não tem nenhuma, como é que eu posso dizer assim, limitação com relação a membros da família, né? Inicialmente eles são filhos, filhas ou aqueles que estejam sobre a responsabilidade, né? E tenha vínculo com a unidade de produção e com os membros titulares da DAP principal, né? Então, é isso que diz as normas que está citadas pelo Ministério da Agricultura para a emissão da DAP Jovem. Só para acrescentar um pouco essa informação. Tudo bem. Mas eu vou fazer um complemento também em relação a isso, tá? Apesar de não haver nenhum impedimento aí nas normas escritas aí para a questão da concessão, que é do MSR 10, se eu não me engano, é o Manual do Crédito Rural 10, não é isso? Que contempla essas regras. Tô certo, Marconi, Mahamud? Isso. Pronto. No âmbito do INCRA, em regra, a gente só emite qualquer instrumento e documento relacionado aos membros da unidade familiar, a força de trabalho, como a gente chama no caso, né? Quem é a força de trabalho? A força de trabalho geralmente são os titulares e os filhos, né? São os filhos que são considerados como a unidade familiar. Neto, essa questão seria um pouco extensiva. Eu acredito que o que o Marconi colocou e o Mahamud, eu acredito que não vai ter não teria nenhum impedimento, mas de fato a gente vai ter que fazer uma consulta em relação a essa possibilidade, tá ok? Como é uma atividade nova para a gente, essa questão do Pronaf jovem, eu não sei, de repente até o Cássio teria essa resposta, já que foi ele que puxou essa questão, e ele já deve ter se debruçado nisso, estudado. De repente ele poderia confirmar essa informação, tá ok? Mas em regra, para qualquer crédito concedido no INCRA, a gente entende como unidade familiar os titulares e filhos, tá ok? Eu acho que ficou respondido aí, né? A Dalila, eu vi que levantou a mão, e em seguida o Glaucinei. Pode falar, Dalila. Boa tarde a todos e todas. Justamente em cima dessa questão de se o neto pode ou não, é que viria a minha pergunta, porque eu sou filha de assentada, né? E eu me encontro como família agregada no lote da minha mãe. É justamente sobre isso, mas eu já vi que a resposta aí, que eu ainda não terei uma resposta hoje. Porque os meus filhos se encaixam na questão da DAP Jovem, mas a gente ainda não tem a resposta que eu gostaria. Seria isso, Cristian, justamente se tem direito, se pode ou se não pode. Não, entendi, Dalila. Mas vou aproveitar que o Cássio retornou, né? Cássio, eu acho que você está ouvindo, né? É o seguinte, surgiu uma dúvida, como, em regra, todos os créditos, as atividades considerada como os beneficiários, os titulares e os filhos, né? O que está se perguntando se é extensivo aos netos, ou seja, os demais membros da unidade familiar. Acredito que você já deve ter se debruçado nisso, de repente você tem essa resposta. No geral, já então, falei, no geral, os filhos, obrigado, né? Obrigado. Eu teve um problema na minha internet aqui, eu não sei o que aconteceu, eu tive que mudar de lugar, aí por isso que eu fiquei ausente. Então, pelo que eu pesquisei, a gente consegue tirar a DAP jovem para o neto, entendeu? Desde que ele esteja no CAD único da família, inserido na unidade familiar. Então, assim, pela pesquisa que eu já fiz aqui, a gente consegue tirar essa DAP jovem para o neto do beneficiário. A gente pode fazer esse teste. Ô, Cássio, me tira só uma dúvida. No caso, são CAD únicos diferentes. A minha mãe tem o CAD único dela e eu tenho o meu CAD único onde meus filhos estão, mas a gente é família agregada. Essa condição se enquadra também na DAP? Não. Então, vocês são CAD únicos diferentes. Por ser
CAD único diferente, aí eu vou ter que dar uma pesquisada. Mas vocês têm o benefício de serem família agregada, entendeu? A gente pode fazer essa pesquisa. O que você vai fazer? Você já vai mandar um e-mail para a divisão de desenvolvimento solicitando a emissão da DAP Jovem para o Jovem Tal. Na verdade, quem vai mandar vai ser a beneficiária, tá? E você tem que estar já cadastrado no INCRA como família agregada, tá bom? Faz essa provocação ao desenvolvimento e a gente vai fazer essa consulta. O ruim por ruim, você já está sem DAP, você já tem ou não. Se a gente conseguir, vai ser o sim. E se a gente conseguir sim, vai abrir um leque de possibilidades aqui no estado do Rio de Janeiro. Cássio, só dando uma colaboração em relação a isso, nos módulos não tem extensão nem assim. No caso, você já deu a resposta aí em relação aos netos, né? Como é um crédito novo, se está dentro do CAD único, está tudo certo. Mas os módulos de cadastro dos titulares e a força de trabalho, né, que são os filhos, não contempla nenhum tipo de permissão para unidade agregada, até porque o INCRA, a partir do momento que ele reconhecer uma unidade familiar como agregada, na verdade, ela já abre uma possibilidade num futuro, assim, de uma desavença, alguma coisa assim, de criar um direito sobre uma área que não tem. Entendeu? Seria mais ou menos nesse sentido. Eu sei que não tem uma resposta direta para essa questão desse crédito específico, mas pegando por alusão outras atividades e outras situações também que já foram solicitados, inclusive quando houve realmente atrito entre familiares, né, entre titulares e filhos, que eles foram atrás de brigar na justiça e foi reconhecido o direito somente para a unidade familiar titular, porque eles não reconhecem família agregada. Família agregada não existe. Ou ele diretamente ou não é. Seria isso. Por isso que a gente tem que fazer essa consulta, porque na IN 98, de 30 de dezembro de 2019, ele abre essa questão da família agregada. Então, por isso que eu estou pedindo para a Dalila fazer essa provocação ao desenvolvimento faz essa provocação à PFE, entendeu? Porque na IN 98 ela cita lá a família agregada, entendeu? O não já está com a gente, entendeu? O não já está com a gente. Vamos, tá? Vamos buscar o sim, né? Isso, tranquilo. Né? Eu não gosto da palavra não. Eu vou fazer essa provocação porque eu quero uma resposta definitiva. Isso aí. O não já está com a gente tem que correr atrás, na frente, em cima, do lado, ao sim, entendeu? E pelo questionamento, obrigado, Dalila. Isso. E quem sabe, gente, a gente está vivendo um momento onde a gente tem condições de criar leis, criar portarias. Então, se isso é uma necessidade e realidade dentro dos nossos assentamentos, a gente, a partir dessa provocação, a gente vai fazer uma provocação para Brasília, entendeu? E quem sabe daqui de dentro sai uma lei federal que atinja todo o nosso Brasil, entendeu? Essa é a ideia. Pode prosseguir. Antes de passar aí a palavra para o Glaucinei, eu vou pedir para você me encaminhar diretamente, tá, Dalila, essa demanda, para eu poder agilizar o atendimento para ela, tá? E eu também vou fazer uma pergunta em nome dos jovens aí, tá, Cássio? Eu vou fazer uma pergunta em nome dos jovens aí também. Se eu tivesse lá na situação deles, poderíamos acessar mais de um crédito por unidade familiar? Mais de uma DAP jovem? Sim, a gente pode ter duas, por exemplo, a gente tem uma experiência lá em Casimiro de Abreu, que tem a Patrícia, que tem o Caio e tem o Patrick. Eles podem tirar as DAPs. Então, uma unidade familiar pode ter mais de uma DAP acessória. Na verdade, a DAP jovem é uma DAP acessória. Então, você pode ter duas DAP jovens acessórias. O que vai acontecer
que talvez o Luciano não tenha essa resposta, na hora de acessar o crédito, cada DAP acessória do DAP Jovem vai acessar um crédito de 16.500 ou é 16.500 para a unidade familiar. Então, isso aí a pergunta é essa. A gente pode ter duas DAPs, a gente pode ter mais de uma DAP acessória por unidade familiar. Agora, a gente não sabe se é a questão do acesso ao crédito, entendeu? Nada. Obrigado, senhor superintendente. O Glaucinei, por favor. O Cássio, é o Luciano aqui, né? Tá me escutando? Na instrução, tá? Quando ele fala de teto, ele diz de teto de 16.500 por beneficiário por ano agrícola, né? Então, eu não sei, né? Tudo leva a crer que não seria por unidade familiar, né? Mas sim pelo beneficiário, né? Se existem duas DAPs, dois financiamentos, seriam dois beneficiários, tá? Mas talvez a gente tenha que ter 100% de certeza, tá? Isso. 99% de certeza, acho que, né, pelo menos o texto é esse aqui, tá? Então, a gente está fazendo na verdade, é quase que um projeto piloto. A gente tem toda a história da DAP Jovem. Aqui no estado, a gente, pelo que você falou, só tem 3 acessos. Então, a gente está começando agora. E acontece que a gente, assim, tem algo que é novo. A gente vai ter que experimentar até dar certo. Eu sei que vai dar certo. O que vai acontecer é que algumas coisas a gente vai ter mais dificuldade, outras coisas a gente vai ter mais facilidade, entendeu? Então, assim, a gente acessar. Só acessando a gente vai saber se vai fluir ou não. Glaucinei, pode falar. Então, boa tarde a todo mundo aí. A minha pergunta tem um pouco relacionada aí, né, com o finalzinho da pergunta do Christian aí, né, sobre a quantidade de jovens aí, porque a gente sabe que a maioria aqui das famílias tem 2, 3 filhos, né, até 4, 5, na idade aí de 18, entendeu? Até assim. Aí vai ser como? Vai ser 1 ou 2 ou 3 deles poderão estar acessando esse crédito? Como é que vai funcionar isso? Então, a gente quer que todos acessem, mas a gente quer que dê certo. Mais importante que a quantidade de acessos é a certeza que esse crédito está gerando qualidade de vida, está gerando produção financeira e está fixando o jovem no campo. Então, na hora da equipe técnica fazer a avaliação da unidade familiar, isso também tem que se levar em conta. Entendeu? Às vezes a família tem 5 pessoas, mas os 5 são produtores. Qual que tem mais vocação? Vai ser uma produção coletiva, vai ser, entendeu? Então a gente já viu aqui que é possível de ter mais de um acesso, mais de uma DAP por unidade familiar. É possível também a gente acessar, ter mais de um acesso ao crédito. A gente está vendo que tem 99% de chance. Mas a minha preocupação não é o quantitativo de pessoas que acessam ao crédito. É o quantitativo de pessoas que tiveram resultados no acesso ao seu crédito. Às vezes é melhor a gente começar com um por unidade familiar e fazer que esse um dê certo e depois multiplicar, do que começar com todos da unidade familiar e assim não dá certo. A gente tem que fazer um projeto que tem início, com meio e com fim, e depende da quantidade das pessoas que acessem, entendeu? Concordo. Tá ok. Eu acho que o Glaucinei que está com a mão levantada, é o único aí, Cássio. Eu vou retirar a minha mão, porque a pergunta era essa, era para eu poder saber, para eu poder passar para os jovens aqui.
do assentamento que tem se encontra nessa situação, que tem parente que mora também junto, tem irmãos, né? E aí esse critério é um critério válido, né? Que aí é incentivo ali, dá um incentivo. Glaucinei, só observar aí que a unidade familiar, conforme o Cássio já colocou, né? Tem que estar no CAD único da unidade familiar, tá ok? Se tiver em CAD únicos diferentes, já não seria considerado, tá? Ok. A Priscila, que está com a mão levantada aí. Boa tarde a todos que estão falando aqui, é o Clarinha. O Cássio, queria saber de você, por exemplo, o jovem, ele pode trabalhar fora, dentro do projeto, por exemplo, de vaca de leite, ele pode trabalhar ou não? Responde aí para mim, por gentileza. Um abraço, tchau. Então, como o Marconi e o Marramu falou, os jovens têm que estar inseridos dentro da unidade familiar. Esse projeto, eu falo sempre, nós não temos que ganhar dinheiro, nós temos que produzir dinheiro. E o agricultor familiar, ele tem toda a condição de produzir dinheiro desde que todos os produtos necessários cheguem até ele. Então, se ele tiver acesso à assistência técnica para fazer o projeto, se ele tiver acesso ao crédito, no projeto vai dizer em quanto tempo ele vai tirar aquele X de recurso financeiro. E sendo que, se ele trabalhar fora, dependendo da cultura que ele for escolher, ele não vai ter tempo para engordar o gado, que os olhos do dono é que engorda o gado. Então, dependendo do tipo de trabalho que ele exerça fora, ele não vai ter condições de tocar o projeto. Então, por isso que é fundamental a assistência técnica. A assistência técnica é fundamental. Na assistência técnica, aí os técnicos vão dizer o tempo necessário que ele tem que dispensar para aquela determinada cultura. Entende? Vamos imaginar que ele vai plantar aipim. O aipim, ele não dispensa o mesmo tempo necessário que, por exemplo, a produção avícola, que você tem que estar olhando de manhã, de tarde e de noite. Então, a assistência técnica é fundamental na decisão do tipo de projeto que ele vai escolher, para ver se ele vai poder trabalhar fora ou não, porque o objetivo desse projeto é que ele trabalhe dentro da sua propriedade, produza dinheiro e fixe no campo. Essa é a ideia. Posso complementar, Cássio? Claro. Falando da nossa experiência lá em Visconde, no assentamento Visconde, em Casimiro de Abreu. Foram 3 jovens, e eu posso dizer que pelo menos 80% a atividade que eles pediram, que eles escolheram, eram atividades que já tinha na propriedade, eram atividades que já eram desenvolvidas, eles estavam querendo melhorar, ou então também criar uma autonomia, sempre pensando em ter uma produção própria, quer dizer, eles iriam tocar, eles iriam fazer, e sempre em atividades que já tinham relação com o que estava acontecendo no lote da família, né? Então, é claro que se pode inovar, teve caso que eles queriam melhorar o que já tinham, né? E teve casos de inovação, né? Que eram ideias, eram sonhos, eram ideias, era uma vontade própria, mas até assim negociado com os pais também, né? Então acabou virando o sonho também da família. Então todas as atividades que a gente observou, que vieram, que foram demandadas, elas eram atividades que já estavam de alguma forma dentro da unidade de produção, e a unidade de produção tinha aptidão também, né? Então, a gente chegava, é uma das coisas que a gente vai ver as características gerenciais, inclusive, da família e do jovem, e a aptidão do lote, né? Da região toda,
e do lote também. Então, a gente leva isso em conta. Então, é importante que o jovem esteja disposto a estar próximo e participando ativamente da produção para se ter um bom resultado. Ótimo. Mais alguma pergunta? Dárcio. Eu vou passar para outra pessoa. Glaucinei, você ainda tem alguma pergunta? Só para... Eu tenho uma pergunta, Cássio. Tá, deixa o Dárcio vai perguntar, senão o Glaucinei e depois o Claurinho. Olá. Acho que ficou 2 perguntas minhas no ar. A segunda e a terceira pergunta aqui era a respeito do documento, né? Do preenchimento aqui do comodato. Se eu posso alterar ele, porque ele ficou muito... Ele está muito assim, tá bem simples, e eu preciso também dizer assim, o tamanho do lote que eu vou arrendar da minha mãe, quanto tempo também eu vou ficar com ele. Arrendado não, empréstimo. Comodato. Comodatado. Quanto tempo eu vou ficar nele, né, utilizando. E a outra pergunta, essa é a primeira pergunta, né, alterar esse contrato que foi enviado para mim, a respeito do comodato. E a outra segunda, os dados para preencher o documento do DAP, seria só eu ou é a minha esposa também que vai ter que preencher junto comigo? Porque eu sou casada, eu não sei que a que só está pedindo meus documentos e não dela, sendo que eu sou jovem, mas sou casado também. Eu tenho 26 anos. Entendi. Então, a sua primeira pergunta a respeito do contrato de comodato, aquilo ali é só um modelo para você seguir, mas você vai colocar todas as especificidades. Qual o tamanho da área que você está comodatando, onde começa e onde termina, como se fosse um memorial descritivo da área. O tempo de comodato, se é 5, se é 10, se é 20 anos, 30, entendeu? Então, aquele documento vai ser o que você pretende fazer ali, com a área e tudo mais. Qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar um WhatsApp para a gente também, que a gente vai responder. Mas aquele contrato é apenas um modelo, né? E sobre o formulário, você vai colocar os seus dados, porque você é casado, mas mora dentro da unidade familiar, acredito, da sua mãe, do beneficiário. Então, essa questão dos dados dos cônjuges, eu acredito que ali no formulário, o Christian pode se eu estiver errado ou complementar, no formulário não vai pedir os dados da sua esposa, porque, na verdade, você é uma DAP acessória da sua mãe, entendeu? Isso, Cássio. Acho que nessa linha mesmo, está corretíssimo. Clarinho, pode perguntar, Clarinho. Cássio, a gente tem que ser bem informado, né? Tem que melhorar cada vez mais o nosso conhecimento dentro dessa área. Por exemplo, o jovem que mora e não mora dentro do lote, por exemplo, assim, ele vive na cidade e vive dentro do lote. Essa pergunta aí eu quero saber sobre essa situação aí. Ele não para dentro do lote da mãe e muito menos na rua, né? Não tem uma direção. Ele não tem, eu acho que essa situação não tem como ele entrar dentro de um projeto. E outra coisa, alguém jovens que tem passagens pela polícia também, eu quero saber sobre isso também. Então, o objetivo do projeto, ele é fixar o jovem no campo, né? Essa é a ideia. Então, a gente tem que saber o que o jovem quer, porque esse é um projeto que envolve um recurso público, subsidiado pelo governo federal.
Então, o que ele quer? Ele quer isso mesmo? É isso que ele quer? Então, se ele quiser, a gente vai dar todo o incentivo. A questão da passagem, quem pode responder isso é o Luciano, porque quem vai fazer essa pesquisa sobre o CPF dele é o banco. A gente vai emitir a DAP e ele vai estar fazendo acesso a um crédito. O banco que vai fazer essa pesquisa de crédito. Aí o Luciano poderia responder essa questão aí, por favor. Então, normalmente, né, essas questões, o que o banco verifica? Ele verifica se o mutuário, né, tem alguma pendência assim, federal, né? Ou seja, né, se o mutuário está escrito no CADIM, né, que é o Cadastro de Inadimplentes, né, do Banco Central, né, se ele tem alguma dívida federal, se ele tem alguma dívida assim, com alguma outra instituição financeira, né, que tenha colocado ele no Serasa, por exemplo. Tá? Então, essas coisas são impeditivas. Tá? Agora, sim, no caso, né, para o Pronaf, as checagens ficam por aí. Tá? Em operações de crédito rural, né, com outros tipos de operação, com maiores recursos, né, e outro tipo, né, para outro tipo de produtor rural também, aí existem outras pesquisas, né? Mas no caso do Pronaf é só isso. Tá? É o CADIM, né? Por exemplo, se uma pessoa faz um Pronaf e não paga, seja lá que Pronaf for, né, que tem recurso, né, do governo federal aí, né, se ele faz e não paga, ele fica inscrito no CADIM. Né? Se no futuro, né, alguém, né, tiver acesso a alguma operação com recursos, né, governamentais, né, no caso até do Tesouro Nacional, né, que é o caso do Pronaf Jovem, do Pronaf A, e não pagar, ele vai ser inscrito na dívida ativa da União. E aí isso vai ser uma restrição para que ele pegue novos recursos. Tá? Então, resumindo, a gente vai checar dívidas com a União, né, dívidas federais, e a gente vai checar Serasa com instituições financeiras. Ok? Maravilha. Ok, obrigado, Luciano. Quem tinha levantado a mão aí era o Fábio Alonso. A internet caiu um pouquinho. Glaucinei, deixa eu passar para o Fábio Alonso, depois você pergunta, Glaucinei. Tem um estrelão aqui, como é que diz? Um distintivo que parece uma... Fábio Alonso, vai falar? Pergunta então, Glaucinei, enquanto o Fábio se prepara. Eu queria saber se é obrigatório o filho morar com os pais. Se o filho morar na cidade e ele quiser trabalhar no campo, é obrigatório o filho morar com os pais ou ele pode continuar na cidade e trabalhar mesmo assim? Mahmoud, o que o manual diz sobre isso? Você tem alguma referência sobre isso? Não tem especificamente. É aquilo que a gente já falou, Cássio, a interpretação pela forma que ele está inserido na unidade produtiva, né? Então, se ele está na mesma... se ele for casado e morar fora da unidade de produção, eu acho que isso é um complicador. Né? Agora, se ele, por necessidade, ele mora, mas ele frequenta o sítio
eu acho que a gente pode interpretar que ele ainda está na unidade de produção. Eu acho que é aquela história, cada caso é um caso. É muito difícil você ter uma coisa generalizada. Vamos ter que ver. Eu acho que aí, na hora de emitir a DAP jovem, a equipe do INCRA vai ter que ver essas situações todas, viu, Cássio? Eu na minha avaliação, se uma situação dessa, que a pessoa já está casada, já está morando na cidade, né, já praticamente está fora da unidade de produção, né? Então é um pouco complicado. Tem que comprovar a atividade na unidade familiar de produção agrária e renda. A renda da produção, a renda da produção não pode ser menor do que a renda de fora da unidade familiar. A renda. Bem lembrado, Marconi. Enquadramento, não é essa, isso tem que ser analisado. E tem um raio máximo, né, de distância da unidade familiar de produção também, que tem que ser seguido, né? É isso que eu ia falar. O que a gente vê, né, que está no enquadramento é essa questão de morar na propriedade ou morar próximo, né? Próximo, Verdade, mas o que quer dizer é o seguinte, assim, por exemplo, né, você mora na cidade, a cidade é o quê? 5 quilômetros da propriedade, ele está lá todo dia, mora na cidade porque por outros motivos quaisquer, né? Porque a esposa, ou não sei o quê, ou precisa de alguma coisa, né? Por alguma situação particular dele, mas ele está todo dia na propriedade trabalhando. Né? Então, né, pelo que eu tenho visto, né, eu não sou especialista em DAP, né, mas a gente tem participado aí de várias reuniões, né? Inclusive participamos, né, semana passada, né, de uma reunião com o MAPA, né, onde abordaram essa questão aí, tá? E tem também a questão do tipo de atividade que ele está desenvolvendo fora da propriedade, né? Isso. Se tiver vínculo, já está fora, né? Vínculo empregatício, fora. Por registro, profissional está fora. Então, tem várias questões que aí vai por eliminação. Mas você lembrou muito bem, Marconi. Você lembrou muito bem, Marconi. 50% da renda, a renda familiar... Né, 51%. Tem que ser da... Eu acho que, inclusive, no enquadramento da DAP Jovem também tem que levar em conta esse enquadramento. Isso aí. Sem dúvida. Tem que seguir as regras do enquadramento também. Maravilha. A Dalila tem uma pergunta, está com a mão levantada. Sim, no caso, a justificativa de que as crianças precisam ficar na cidade por causa dos estudos, se enquadra aí nessa questão do não morar no sítio, porque no assentamento, elas estudaram no assentamento até onde deu. Aí depois elas tiveram que vir para a cidade, né? Ficam durante a semana, final de semana estão no sítio. Justifica essa questão? É o que Marmude falou, né? Casos específicos vão ser tratados de forma especificamente. A nossa equipe, né, a equipe da assistência técnica, vai estar avaliando cada caso, é um caso. E também tem essa questão aí que o Luciano falou, né, qual o distanciamento que tem da unidade, entendeu? Então, todas essas questões específicas vão ser trabalhadas de formas específicas, tá bom? Mas nesse caso específico, na minha opinião, Cássio, eu acho que justificaria, viu? Só para respondê-la mais concretamente. Acho que justificaria e daria para ter uma DAP jovem. Se todo o resto tivesse bem, tivesse enquadrado, se a questão fosse só os filhos estudando, né? Então eu acho que se enquadraria, né, tranquilamente. E eles tendo acesso fácil à propriedade, estando próximos ao lote, né, ao assentamento, eu acho que justifica, né? Mas é a opinião minha. Eu acho que a equipe vai ter esse discernimento. Pessoal, vamos partir para as considerações finais, vai dar 17 horas, a gente está praticamente já quase 2 horas, né? A gente, assim, é um assunto muito interessante
e assim, é o pontapé inicial. Eu estou muito confiante no sucesso desse projeto, pelo time que a gente conseguiu agregar aqui. Tem aí o Marconi, Mahamud, Luciano, e mais assim, a toda essa galera que está envolvida, aí, Glaucinei, Isaías, Clarim, a Dalila, toda essa galera que está com sede de fazer a coisa acontecer. Então, eu queria deixar aí as considerações finais. Eu queria que o Christian botasse aí nos comentários os nossos contatos, os e-mails, também o Marconi e o Mahamud colocasse seu contato, o Luciano também se quiser disponibilizar. Eu queria passar aí para o Marconi, Mahamud, Luciano e o Christian para as considerações finais. Então, opa, deixa eu... vai lá. Desculpa. Só para avisar aqui que eles não conseguem fazer nenhuma anotação no chat, porque é fora da unidade lá do INCRA. Sempre a gente tem esse problema, Cássio. A gente não está conseguindo liberar o chat. Tá ok? É verdade, mas você consegue escrever? Eu consigo escrever, é só mandar aqui então, Isso. Coloque aí os nossos contatos, as informações, tá? E a gente também, eu vou colocar aí eu vou mandar para o teu WhatsApp, Christian, o link. A gente tem um grupo da juventude do WhatsApp, para você, se quiser entrar nesse link da juventude também, da Liga da Juventude da Reforma Agrária com o INCRA, tá? Marconi. Isso. Então, mais uma vez agradecer, né, pela oportunidade e parabenizar aí o INCRA Rio de Janeiro, a pessoa do Cássio e do Christian aí pela iniciativa, pela persistência, né, em trabalhar esse tema, né, que é tão importante, né, que aí não estão tratando somente a questão do Pronaf, da DAP, do crédito rural, né, mas trabalhando muito fortemente essa questão, que é uma preocupação, que é a questão da sucessão rural, né, a continuidade, né, das atividades no campo, né, do rural do nosso estado do Rio de Janeiro. E dizer que eu, Mahmoud, né, Joana, enquanto Cooperativa Cedro, enquanto pessoas, enquanto profissionais da extensão rural, nos colocamos à disposição para estar contribuindo, colaborando aí na implantação dessas políticas públicas, né? E aí as quais a DAP, né, não trabalha somente a questão do crédito rural, né, mas dá acesso a outras políticas. E aí só deixar aí no ar, mas para a gente ver depois, né, para esses jovens, né, que estão com atividade rural, ou que, né, que já vem desenvolvendo, ou que vão iniciar, né, que possam trabalhar na produção mais sustentável, de forma mais agroecológica, e futuramente até buscar credenciar a sua produção, né, de forma orgânica, buscar uma declaração junto ao Ministério da Agricultura, né, possam constituir através de uma organização de controle social, né, que é a declaração da produção orgânica, né, para os agricultores familiares com DAP, né, direto com o Ministério da Agricultura. Também eu me deixo à disposição, né, caso queira saber mais sobre esse assunto, né. Aí é um trabalho que eu faço, né, através de uma outra instituição que é a Unacop, né, que vem apoiando o fomento, e a criação de algumas organizações de controle social no estado do Rio de Janeiro, principalmente em área de comunidade tradicional, né, quilombolas, pescadores, assentados da reforma agrária. E deixar aí o meu contato, o Christian vai colocar aí no chat para vocês, né, e possam fazer quando se acharem necessário. Eu sempre digo, né, nas minhas andanças aí agora nem tanta andança, né, mas parado, mesmo participando de forma virtual, que não existe pergunta boba, né, tem bobo que não pergunta, né, e aí eu fiquei muito feliz
com a participação de todos e todas aqui na reunião nesse dia de hoje, ok? Mais uma vez, obrigado e um grande abraço. Valeu, Marconi. Mahmoud. Aqui, posso fazer uma observaçãozinha rapidinho? Pode sim. Que vocês vão ficar de passar o link, né, do grupo dos jovens e os contatos no chat. Mas somente o pessoal da equipe pode acessar o chat. A gente que é convidado de fora, a gente não tem acesso ao chat. Aí vocês poderiam mandar para a gente pelo grupo do WhatsApp? Entendi. Então, anota aí, por gentileza. Antes do Mahmoud falar, eu vou passar um WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Alair. Eu coloquei aí, Cássio, mas pelo jeito ninguém acessa. Eles não conseguem. Não, eles não conseguem. Então, anotem por gentileza o contato que eu vou passar agora aí para vocês. Vamos lá. Só um momento. Já gravou, Alair? Lá. Oi, sim. Então, qual é o contato aí que eles podem acessar lá? Tudo bom? Boa tarde. 97 188 9501. Alô? Isso, 21. 21, exato. Fala de novo, Alair. 21 97 188 9501. Isso, você vai mandar um WhatsApp para esse número e falar assim, olha, meu nome é João Carlos, eu participei aí da reunião da DAP, eu queria mais informações, queria entrar no grupo. Então, pode entrar aí nesse WhatsApp, que lá você vai ter essas informações que a gente passou aí. Mahmoud. Pois bem, queria agradecer também pelo convite, Cássio, né? É um grande prazer participar e poder participar dessa equipe, né? A Cedro, ela está aí sempre disponível para acompanhá-los, né? Para estar junto nesse, quer dizer, sempre trabalhamos com reforma agrária, né? E vamos continuar juntos aí, como o Marconi disse, né? Estamos à disposição. Joana também, a gente andou correndo ali a região, fazendo alguns projetos de Pronaf no ano passado e vamos continuar à disposição para onde você precisar, para onde tiver demanda, né? A gente está disponível. E queria dizer ao pessoal que a assistência técnica, o técnico, a gente tem, principalmente, a gente dentro da Cedro, a gente tem um direcionamento à sustentabilidade. Então, o que a gente trabalhar com vocês, respeitando muito a vontade, a ideia, o sonho de cada um, né? A gente vai estar sempre tentando fazer esse ajuste, pensando na sustentabilidade da atividade, do lote como um todo e até da comunidade de vocês, né? Pensando em atividades que vai contribuir para um desenvolvimento global, desenvolvimento de todos que estiverem em volta de vocês, além do desenvolvimento individual também. É essa a nossa tônica, é essa a nossa forma de trabalho, né? E é isso, né? Muito obrigado, viu, Cássio? Estamos aí à disposição. Maravilha. Obrigado, Marconi. Obrigado, Mar. Luciano, do Banco do Brasil. Opa! Bom, mais uma vez aí, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? E assim, eu só queria assim, dizer uma coisa, né? Que eu já estou na superintendência há bastante tempo, mas eu trabalhei cerca de 5 anos na agência de Cantagalo também, né? Então, aí lá a gente fazia o corpo a corpo, né, com o produtor rural, né? A gente visitava muito, né? Ainda hoje na superintendência a gente visita, mas na agência o contato é bem maior, né? E aí a gente observa o seguinte, que aqueles produtores, né, que
de fato, seguem, né, a boa técnica, né, seguem a assistência técnica, né, utilizam os projetos não só para pegar o crédito, né, mas principalmente, né, seguem os projetos, né, assim como, né, para que as coisas aconteçam, né, e aqueles produtores que também, além da questão da boa técnica, né, da sustentabilidade, aí como o Mahmoud falou, né, também se preocupam com a questão da gestão, né, com a questão financeira, né, e estudam esses assuntos, não somente os assuntos técnicos, mas técnicos agronômicos, né, mas os assuntos também de gestão, né, as questões financeiras, e esses produtores assim, eles se dão bem, né? Eu conheço assim vários produtores, né, que são amigos até, que eu conheci, né, lá atrás, e todos eles, né, conseguem, né, ter, né, um aumento da sua renda e criam seus filhos, e os filhos vão para a faculdade, né, e tem realmente uma renda muito boa. Tá? E aí eu tenho certeza, né, que com o Cássio, né, no INCRA, né, com o Mahmoud aí na CEDOS, né, que vocês vão se dar muito bem nisso aí, tá bom? Contem comigo também, no que for preciso, tá? Ô, Cássio, se for necessário aí, você tem meu telefone, pode compartilhar, tá? Não tem problema não. Obrigado aí mais uma vez. Muito obrigado, Luciano. Assim, a gente fica muito feliz, né? Porque a gente está pisando, na verdade, aonde não tem chão. E vocês estão colocando chão, né? Tanto aí a assistência técnica através do Mahmoud, da Joana, do Marconi, o Luciano. Então, a gente está pisando. E vocês estão colocando o chão. E o objetivo é esse, que essa galera produza dinheiro para poder pagar essa faculdade, para poder se fixar no campo e produza com segurança alimentar, e que a gente aumente a produção e a galera assim, possa ter a sua tranquilidade, né? Esse é o objetivo. Christian, suas considerações finais para a gente finalizar aí esse papo bom pra caramba. Posso dar uma sugestão até para o Christian ajudar a gente? Não sei, dá todo mundo abrir, é possível, será? Todo mundo abrir a câmera para a gente fazer um registro de todos? Boa ideia. Quem costuma fazer isso para a gente é Marconi, aí sempre rola uma foto no final das reuniões. Fazer um print de tela. Mas isso aqui só aparece a imagem da pessoa que está falando, né? Ah, é? É diferente, Então não adianta, não dá para fazer aquele mosaico. Não se preocupa não, que eu já tirei sua foto, Marra. Não, eu queria de todos, eu queria ver todo mundo que está participando. Todo mundo falando. O meu vai ficar difícil aqui. O meu vai ficar difícil por dois motivos, hein? O meu vai ficar difícil por dois motivos. Primeiro, que eu tô sem câmera. Segundo, que você pode se apaixonar aí. Eu não tenho esse perigo, não. Brincadeira. Mas, antes de tirar a foto, as considerações não é o seguinte. Estou feliz aí por ter reunido todos os envolvidos aqui, né? Principalmente os jovens, como foi colocado pela Joana, né? Que, na verdade, o principal desse encontro aqui, na verdade, é apresentar essa nova possibilidade de fazer com que vocês se fortaleçam dentro da área rural aí, e consigam desenvolver umas atividades que vão gerar renda para vocês e saiam dessa dependência do mercado externo, porque se vocês começarem a observar o mundo de uma forma diferenciada, enquanto tem muita gente ainda querendo ir para o meio urbano, na verdade, nosso caminho com essa nova industrialização que está havendo aí vai nos empurrar realmente a voltar para o campo. Então é isso, vocês já estão no lugar certo, é só realmente continuar e permanecer e se fortalecer aí. Obrigado aí e boa tarde para vocês. Vamos tirar aí a foto aí. Abrindo a câmera aí, galera.
Só gente bonita. Tá rolando um mosaico? Tá dando para ver, não? Eu já tirei aqui de pelo menos de 6, 7 aqui, ó. Isso. Foi? Maravilha. Gente, muito obrigado aí. Os contatos já passei para vocês e que a gente possa aí em breve estar reunidos fisicamente. Cuidem. Máscara, álcool, distanciamento social no possível. A gente vai vencer isso, a gente vai produzir mais, melhor e com segurança alimentar. Obrigado a todos os participantes aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Abraço. Abraço a todos e todas. Até, grande abraço. Até mais, pessoal. Obrigado. Cássio, só te lembrar que você tem que encerrar aí a gravação, tá ok? Isso, vou parar aqui agora. Valeu. Valeu, pessoal.